Bom dia. Hoje o texto está em Atos, capítulo 25, dos versos 1 a 12. Paulo já estava há 2 anos na prisão em Cesareia. Agora, um novo governador, ou procurador, estava assumindo o posto no lugar de Félix. Seu nome era Festo. Ele foi então a Jerusalém e lá os líderes judeus falaram que queriam que trouxesse Paulo para que Paulo fosse julgado em Jerusalém. Mas Festo nada sabia do plano desses líderes, que na realidade era matar a Paulo. Bom, mas Festo, ele não permitiu isso, mesmo sem saber do plano desses líderes maus. Então, ele disse, olha, se tem alguma acusação, vão a Cesareia e lá vocês farão. E assim aconteceu. Depois de um tempo, eles foram para Cesareia. Novamente, mais um julgamento. O fato é que, após aqueles líderes falarem, após Paulo também contar novamente algumas coisas e dizer que ele não era culpado de nada, Festo percebeu rapidamente que a questão em jogo era algumas questões dos próprios judeus em si, que não havia crime ou algo que fosse digno, né, de prisão ou morte para Paulo. Porém, ele, para agradar os judeus, ele disse, você gostaria de ir para Jerusalém sobre a minha proteção para ser julgado lá? Paulo sabia que se ele fosse para Jerusalém, provavelmente perderia a vida. Então ele falou, por ser cidadão romano, ele então disse, eu apelo para César. O cidadão romano, ele tinha muitas regalias. O Império Romano era que dominava o mundo nessa época. E Paulo era um cidadão romano, por nascimento. Então ele estava sobre essa proteção. Ele aproveitou disso para então ser protegido. Interessante perceber que na época de Elias, ele foi se esconder lá com uma viúva pobre em Sarepta, num país que não pertencia à nação de Israel, para se proteger de Acabe e Jezabel. Sabe? Essas coisas vão se repetir antes da volta de Cristo. Líderes que se dizem cristãos vão se unir com a legislação do país para obrigar a consciência das pessoas, para impor determinados conceitos, e aqueles que não seguirem perderão a sua liberdade. Assim como Paulo foi perseguido, haverão perseguições também a todos aqueles que são fiéis e que procuram fazer a vontade de Deus. Haverá um tempo de angústia, diz a palavra de Deus, diz o livro de Daniel, no capítulo 12. Mas aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Hoje é o dia de se preparar para essa crise que está vindo. Como é que eu posso me preparar? A palavra de Deus deve ser o nosso alimento diário, deve ser a nossa regra de fé e prática. A oração, a comunhão com Deus, o relacionamento com Ele é que dá força para vivermos e colocar em prática esses ensinamentos da Bíblia. E todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, padecerão perseguições. Então não estranhe se você de repente começou a buscar mais o Senhor e mais provações apareceram na sua vida. Faz parte. Estamos num mundo onde Satanás é o príncipe e que procura destruir todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Mas
o fim dele está próximo. E Jesus reinará para sempre. Então, até lá, que sejamos fiéis, firmes, inabaláveis, colocando o Senhor Jesus como a nossa rocha, se apegando a Ele, pois todo aquele que confia no Senhor não será abalado. O meu desejo é que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha alegria em meio às provações, às tormentas, tenha paz no coração, tenha certeza de que não está sozinho ou sozinha, mas que Deus está contigo e comigo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.